uma dica, uma orientação para você, mas também para responder a sua pergunta. A partir de agora, o telefone está liberado para você. 32220001, 32220001 é o telefone que você pode escrever a sua pergunta, gravar um áudio. Fique à vontade para participar. 32220001, 32220001. Quem está hoje comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o André Rodrigues. Olá, André, bom dia. Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Uma satisfação voltar aqui ao quadro Café com Previdência. E hoje, Flaviano, eu vou trazer aqui falar sobre um assunto que a gente sempre fala, mas continua acontecendo, que é a questão do atraso do INSS. A gente sabe que o INSS atravessa aí por várias situações que fazem com que isso aconteça, falta de servidores, falta de investimento do governo, que vem ocasionando aí prejuízo aos segurados. E o que vem acontecendo, Flaviano, é o seguinte: vários segurados, alguns amparados por advogado ou não, recorrem das decisões do INSS que negam os benefícios. Importante falar para as pessoas que existe o Conselho de Recurso da Previdência Social. Então, quando você entra com uma aposentadoria, um pedido de pensão por morte, um auxílio-doença e ele é negado, você, ao invés de ir para a justiça, tem a opção de recorrer no âmbito administrativo do INSS. E o que vem acontecendo? As pessoas vêm tendo ganho desses recursos no conselho, ou seja, a decisão é revertida em favor do trabalhador e o INSS não vem cumprindo a decisão. O prazo que o INSS tem é de 30 dias para cumprir, mas eles não vêm cumprindo. Isso vem acontecendo de forma rotineira. Já peguei casos que a pessoa estava com a decisão favorável há 3 anos e o INSS não cumpria. Qual que é o remédio? Infelizmente, não existe outra saída a não ser a pessoa entrar com um mandato de segurança. Aí ela vai precisar do advogado para estar fazendo esse procedimento judicial, onde o juiz vai dar uma liminar, dar uma decisão, obrigando o INSS a cumprir aquela decisão favorável ao trabalhador. Então, se aquela pessoa que está nessa situação, infelizmente, se ela ficar aguardando sem fazer nada, pode ser que fique aí por tempo indeterminado, sem que ela receba o benefício. Então, a orientação que eu passo aqui para os ouvintes, para os telespectadores, é caso estejam nessa situação, procure um profissional da área, vai estar avaliando o caso e, na maioria dos casos, aí, o remédio é um mandato de segurança, para que essa decisão seja cumprida e seja feita justiça ao trabalhador. Orientação extremamente importante, porque a curto prazo nós não temos expectativa de mudança, né, André? Infelizmente não, acho que a saída aí, o principal gargalo que a gente tem é a falta de servidores, né? Há muito tempo não tem concurso no INSS, a última vez que teve, o número de vagas era muito pequeno. Então a gente tem um déficit muito grande de servidores, onde gera sobrecarga. O número de pedidos é muito maior do que a capacidade de análise do órgão. Por isso, o André está trazendo essa orientação para você. É sempre a proposta aqui do quadro Café com Previdência. Mas o André também está disponível para responder a sua pergunta. É o momento de orientação jurídica. Telefone na tela para você. 32220001, 32220001 é o telefone que você pode participar. Pode escrever a sua pergunta, gravar um áudio. Fique à vontade. O André vai responder você ao vivo. Inclusive, nós já temos perguntas. Vamos lá. Bom dia, aqui é o Carlos. Doutor, podia me informar? Meu benefício foi cortado em maio. E eu tenho direito 12 meses para frente, para não pagar? Uma carência de 12 meses? Você me informa, por favor? Foi em maio e foi cortado meu benefício. Agora é 12 meses para frente que começa a pagar de novo. Obrigado. Bom, no caso aí ele não falou qual tipo de benefício, né? Se foi uma aposentadoria, se foi uma pensão, se foi um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Seria interessante que ele especificasse qual benefício foi cortado. Mas o prazo de 12 meses é o período de graça que a gente fala.
Então, se a pessoa está segurada pelo INSS, ela pode sim passar 12 meses sem pagar, que nesse período ela vai continuar segurada. Mas o caso dele seria interessante avaliar melhor qual tipo de benefício foi cortado e até se foi justa essa suspensão ou não do benefício, né? Porque se foi injusta, ele pode recorrer. Vamos a mais uma dúvida? Bom dia, Flaviano. Bom dia, doutor. Um abraço para vocês aí. Hoje a minha dúvida é o seguinte. Eu entrei com um recurso aí, né? Da aposentadoria especial. A junta julgadora do INSS, ela deu a causa como ganha, por unanimidade, né? Entrei com mandado de segurança para poder estar agilizando o processo. E agora é o seguinte, houve a movimentação do recurso, que o INSS recorreu o que a junta determinou, né? Então agora o meu advogado vai ter que entrar com a contestação, né? É a contra-razão que fala. Então eu queria saber de você, doutor. Isso agora vai para a instância, né, do julgador, do juiz, né? O INSS então recorreu. Nós vamos entrar com essa contra-razão. Então eu queria saber de você o seguinte: o porquê que o INSS recorre a uma decisão que foi feita por eles mesmos, sabe? É só essa dúvida. Obrigado, bom dia para vocês. Bom dia. Pergunta interessante que ilustra o que você está falando, né? Exato. Infelizmente, não à toa o INSS é o maior réu do país, né? O campeão de processo na justiça brasileira, por essas e outras. Isso aí é um fato que infelizmente vem acontecendo, que é muito injusto com o segurado. Porque, igual o caso dele, o juiz deu a decisão, ao invés do INSS cumprir a decisão da junta de recurso, ele entra com algum embargo, vai falar que o segurado não tem direito, só que o prazo para isso já extrapolou, que o INSS pode fazer isso, mas dentro do prazo. E mesmo com o prazo expirado, eles fazem isso numa tentativa de, vamos dizer assim, falando português claro, catimbar, ou seja, fazer com que o segurado ainda demore mais tempo a receber o benefício. Então, nesse tipo de caso, ele tem que, igual ele falou, o advogado fazer as contra-razões, que é contrapor esse pedido do INSS, e dentro do mandato de segurança, tem que ver a decisão que o juiz deu. Porque se o juiz mandou o INSS cumprir, a partir do momento que eles entram com esse recurso, eles estão descumprindo a decisão judicial. Então, dependendo como foi a decisão do juiz, o advogado dele pode manifestar para o juiz falando: olha, o INSS não cumpriu o que Vossa Excelência determinou. Então, o juiz pode determinar novamente, porque é um descumprimento de decisão judicial. Isso pode gerar até multa, e pode gerar, inclusive, até prisão do responsável, porque é um crime de desobediência. Então, tem que ser avaliado o caso. Eu tenho aqui uma dúvida também interessante, é do Daniel. Obrigado, viu, Daniel? Ele está dizendo que a esposa foi desligada da empresa e está recebendo seguro-desemprego. Ela ainda não tem os 15 anos de contribuição, mas não quer perder a cobertura da Previdência. Ela pode fazer apenas 2 contribuições por ano, não para fins de aposentadoria, mas para continuar segurada. Sim, uma dúvida interessante. Primeiro ponto, o período de seguro-desemprego não conta para fins previdenciários. A pessoa pode contribuir nesse período como facultativo, não pode pagar como autônomo, porque o seguro-desemprego é uma substituição de renda. Se você contribui como autônomo, é proibido pela legislação. E a pergunta dele, se for para manter a qualidade de segurado, pode sim pagar aí de 6 em 6 meses para que não ocorra o desligamento e a pessoa fique desprotegida. Vamos a mais uma dúvida? Bom dia, aqui é a Marli. Eu gostaria de saber, o advogado aí, eu estou desde 2016 tentando ter algum benefício no INSS. Eu não trabalho fora, tenho prótese no meu joelho. Esse ano, dia 11 de abril, eu caí, quebrei minha coluna, estou com minha coluna recuperando ainda, estou usando colete e não consigo qualquer benefício
do INSS, nem por conta do meu joelho e agora nem por conta da minha coluna. O meu ortopedista da Policlínica falou que me dá qualquer atestado para mim, mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Eu tenho 54 anos, me chamo Marli. Marli, infelizmente isso aí é uma questão recorrente. Provavelmente você não foi aprovada na perícia médica do INSS, né? Muitas vezes a gente vê várias injustiças aí nessa perícia médica. Não sei se você já tentou judicializar essa questão. A opção que você tem é entrar na justiça buscando esse benefício, onde você vai passar por uma perícia, mas por um perito nomeado pelo juiz. E a orientação que a gente dá é que a pessoa tenha bons atestados recentes de médicos especialistas para estar comprovando que realmente ela está incapacitada para o trabalho. A Maria Aparecida de Almeida também tem uma dúvida. Obrigado, viu, Maria, pela participação. Ela está dizendo que fez o pedido de uma licença médica na Previdência no mês de junho, só que até hoje está em análise, e foi um pedido de licença de apenas 30 dias. Né? Aí ela quer saber o que ela deve fazer nesse caso. Geralmente os pedidos de benefício por incapacidade não demoram tanto, né? Junho já está aí com 4 meses em análise. O que ela pode fazer é estar ligando no 135, está fazendo uma reclamação na ouvidoria do fale.br, tem um canal para fazer essa reclamação, ou, em último caso, está entrando com mandato de segurança, mas como é 30 dias, talvez não seja compensatório, mas o que dá para ela fazer seria isso. Vamos a mais uma dúvida? Olá, meu nome é Fabiana, eu tenho crise de ansiedade e estou tomando remédio. E quando eu fui passar na perícia, eles negaram a minha perícia. As minhas crises não param, eu tomo remédio forte, controlado, não consigo trabalhar e foi negado. Nesse caso, eu posso recorrer? Como que eu devo fazer, por favor? Eu fui negada em agosto desse ano. Essa é uma questão, Flaviano, que a gente vê no dia a dia aumentando muito as solicitações de benefício devido a questões depressivas, crises de ansiedade, psiquiátricas, e a gente vê uma certa resistência da Previdência em conceder benefício em razão desses tipos de doença. Então, no caso dela, ela pode recorrer dentro do INSS, mas eu não oriento, porque é muito difícil eles mudarem a decisão da perícia médica. O melhor para ela seria estar entrando judicialmente, de preferência com um advogado, e estar fazendo a instrução da documentação médica, igual eu disse na pergunta anterior. Atestados recentes de médicos especialistas, comprovando que a pessoa precisa se afastar do trabalho. Eu tenho aqui outra dúvida, André. Depois de receber o assistente social, né, para fazer a análise de um pedido de benefício social, né, quanto tempo demora para o juiz dar a decisão? Bom, aí é uma questão que o pessoal pergunta muito, não tem como a gente precisar data, né? O advogado tem prazo para cumprir os atos processuais, mas o juiz não. Aí vai depender muito qual juiz, varia muito o tempo de uma vara para outra, se tem muito processo acumulado, se não tem, mas geralmente aí entre 3 a 6 meses é a média, vai variar dependendo, como eu falei, de como está essa vara judicial onde o processo dela tramita. Aqui eu tenho uma interessante também, André. Depois de esperar desde abril a resposta da Previdência, deu cessado o benefício de uma criança. A deficiência continuam as mesmas. Isso por mudança de CPF. Qual seria a próxima providência em relação a esse caso? Ele mudou o CPF porque foi adotado. Aí tem que ver o motivo que foi cessado. Se foi em razão dessa mudança de CPF, tem que entrar com um pedido para atualizar os dados cadastrais. Porque talvez como foi mudado, o CPF que estava registrado o benefício, se foi baixado, automaticamente o benefício cessa, né? Então teria que fazer um acerto de cadastro perante o INSS para comprovar essa alteração e talvez com isso o benefício ser reativado.
Essa é a participação do André, esse é o quadro Café com Previdência, sempre trazendo dicas e orientações para os ouvintes e também para os telespectadores. Muito obrigado, André, pela presença. Eu que agradeço, Flaviano, e em especial a todos os ouvintes, telespectadores que participam, prestigiam o nosso quadro. Um abraço a todos. E eu reforço que a participação do André fica sempre disponível para você lá no portal sistemmpa.com.br.